E então a trombeta estava declarando guerra. Trumpet always denotes war. Uma trombeta sempre declara guerra. The messenger, the angel come on earth. O mensageiro, o anjo chega na terra. The messenger of the hour. O mensageiro da hora. Like Luther's, like any of the messengers that we talked to. Como Lutero, como qualquer outro dos mensageiros dos quais temos falado. What does he do? He arise, and a seal opens, reveal, a trumpet sounds, war declared. O que ele faz? Ele chega, um selo se abre, é revelado, uma trombeta soa, e a guerra é declarada. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 2 Reis, capítulo 2, versículo 8 em diante. Segundo Reis 2, verso 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e travando seus vestidos, os rasgou em duas partes. Poderoso Pai, a sua palavra, ela é tremenda, basta crer nela. Estamos aqui dispostos a crer e ver o que nos toca no dia em que vivemos. Não deixe-nos passar por alto. Não queremos perder a palavra. Não queremos perder o arrebatamento. Como os americanos perderam a vinda do Filho do Homem sem ter aquela revelação, não queremos perder a mensagem da hora. Queremos viver, guardar, manifestá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Uma porção dobrada. Eliseu precisava de uma porção dobrada, porque ele ia ficar sozinho.
Porque enquanto você está andando com o homem de Deus, como Eliseu estava andando com Elias, o que Elias fazia? Ele pisava nos mesmos lugares, sentia-se seguro. Quando você tem alguém ao seu lado que faz as coisas, você se sente seguro. Parece que você é um auxiliar apenas. Mas ele tinha que estar preparado, porque ele ia ficar sozinho. Não ia ter ninguém para fazer aquilo para ele. Quando chegou ao rio, ele não precisava preocupar Eliseu. Elias tinha o poder. Elias é que faria aquilo. E Eliseu? Eliseu apenas creu e andou nos passos de Elias. Quando se fala nisso, você tem que crer, ó, Elias e Eliseu, Cristo e a igreja, a noiva, a esposa, andando nos mesmos passos. Onde um pisa, o outro pisa. Porque você está seguro naquilo que Cristo fez. Eliseu estava seguro naquilo que Elias fez. Então a igreja está segura naquilo que Cristo fez. E onde caminhou o Elias, William Marion Branham, agora a esposa de Cristo, que é o Eliseu, tem que caminhar no mesmo caminho. Então tem que se ter experiência. Por isso, o pedido de Eliseu foi uma porção dobrada, porque já que eu vou ficar sozinho, só com uma porção não vai dar. Eu preciso de uma porção dobrada do seu espírito. E aquilo é um ensinamento para nós. A igreja precisava de uma porção dobrada do Calvário, do que Cristo fez. E ela recebeu no Pentecostes, na descida do Espírito Santo, porque é ali que você recebe, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Aí está a igreja, o Eliseu, recebendo poder para testemunhar. Em cada época, um destes homens receberam poder para testemunhar a mensagem anterior. Eliseu veio e testemunhou a mensagem de Elias. Você vê que é o trabalho que tem que ser feito. A igreja veio e testemunhou o poder de Cristo. Agora a esposa de Cristo, no último dia, ela vem e é uma testemunha do poder do sétimo anjo, que ali estava o Elias, e nós somos o Eliseu. Dentro disto vamos aprender mais uma coisa, que uns fazem as mesmas obras, sinais, milagres, tendo o espírito de Elias. Outros, tendo o espírito de Elias, não faz nenhum milagre e tem o espírito de Elias. Porque a gente pensa, tem que ser feito daquele jeito. Então vamos ver, tanto na Bíblia você sabe, como também com o que o profeta ensina. Eu vou ler alguma coisa que o irmão Branham ensina, para que você tenha segurança. Alimento espiritual em seu devido tempo, parágrafo 15. E Deus tem usado seu espírito que esteve sobre Elias já 3 vezes e promete 2 vezes mais, 5 vezes, por graça. Ele usou sobre Elias, ele veio sobre Eliseu uma porção dobrada. Isto é que tem que estar sobre nós.
Nós não podemos andar só com a porção que o irmão Brana teve. Precisamos de porção dobrada. Se você não tiver a porção dobrada, você não conseguirá ter o que o Elias, o irmão Brana, teve nesse dia. Se Eliseu não tivesse a porção dobrada, ele não conseguiria fazer o que tinha que fazer sozinho. Deixa eu acabar de ler aqui, eu quero voltar a um versículo que você tem que andar sozinho. Você não vai depender de alguém. Você creu, é você e Deus. Tem que pôr um monte de gente para te auxiliar, para andar na fé, para te dar força, para pôr escora no crente. Parece crente aleijado. Um vem escora de um lado, o outro escora. O lar está formado de escora. Tem lares formados de escora. Um pauzinho de um lado, outro do outro, para equilibrar. Tem hora que o lar está quase caindo aí. Vem um, enfia o pau do outro lado ali, equilibra do outro lado. Mas deveriam eles terem experiência própria de saber, nós não dependemos de nossas famílias para firmar nossos lares. Quando se casa, tem experiência própria, família própria, filhos, naquele lar, daquele casamento. Então, não é os outros que vai nos ajudar, é nós mesmos. É nós que formamos o lar, é nós que decidimos casar, é nós que temos que guardar nossa palavra até que a morte separa. É nós que temos que guardar e levar isso até o final, até que a morte separa. Aí você fica livre, morreu, você está livre. E ainda Paulo diz assim, contanto que seja no Senhor. Diz que a mulher pode casar depois que o marido morre, contanto que seja no Senhor. Ainda tem que ser com gente crente da mesma fé. Meu Deus, aí se põe em dificuldade quando se vê uma igreja pequena que não tem jeito para casar. Aí os rapazes não sabem o que fazer, as moças não sabem o que fazer, e avança lá no mundo, avança até na primeira e segunda etapa. Não tem da terceira e vai ficar para titia, vamos encontrar um titio logo aí. E você vai ver o que dá. Os casamentos não vai bem porque eles são de fé diferente. Eles não foram formados numa mesma fé. As pessoas casam, mas não são formadas numa só convicção. A mulher reverencia o marido ama a mulher. Não pense que o homem fica sem chumbo, não. Já tudo a mulher tem que fazer, não. A parte mais forte é do marido. O homem ama a mulher. A mulher reverencia. Porque, na verdade, não é fácil reverenciar o marido. Não é fácil. Mas se não achamos fácil reverenciar, mulher reverenciar marido, como que a igreja pode reverenciar Cristo? Tem que encontrar seu lugar. As que não conseguem reverenciar é porque não são costela de Cristo. Não vou nem falar outras coisas. Deixa você ficar com isso na mente. Porque a de Cristo tem que reverenciar Cristo. Tudo que vai fazer um crente, Senhor, eu posso fazer isso, Senhor. Não é assim. Senhor, eu vou fazer isso. O Senhor vai me abençoar? Ele diz, se vire. A mulher diz, José, eu vou lá. Ela não está pedindo, ela já está dizendo que vai fazer. A igreja não está pedindo, ela está dizendo que vai fazer. Aí Deus deixa ela. Vai e faça. Mas o irmão Brana ensina, a Bíblia ensina, Senhor, posso fazer isso? Devo fazer isso? Essa é a situação da mulher e da igreja. É onde encontra força, encontra o mesmo caráter, encontra a mesma fé.
Se fosse ensinar diferente, se não tivesse ensinamento, então você casa com gente que não tem o mesmo ensinamento que você tem, você vai ter que sofrer. Mas dois que estão na mesma igreja e casam e ainda vão sofrer, isso é fraqueza mental um do outro. Ou de um ou de outro. É um fracasso mental. Por que não seguir a palavra como ela é? Seguindo a palavra como ela é, a mulher o que quer do homem é amor. Bom, vamos virar agora para o outro lado. Muitas mulheres que querem do homem é dinheiro. Se tiver dinheiro, a moça casa até com um velho careca. Tem dinheiro? Agora, quando é amor, você tem que saber se dá para casar, porque é amor. É amor, não é dinheiro, é amor. Aí, se não dá para casar, então não casa, porque tem que ser por amor. Esse é um casamento que tem que ser feito por crentes, aqueles que creem na Bíblia, na palavra, na mensagem do profeta. Você já pensou bem um homem que crê nos trovões revelados, novo nome revelado, casar com uma irmãzinha da primeira e segunda etapa, bonitinha, mas que não crê nada de trovão, não, nunca nem escutei trovão e não quero nem saber. E ele, mas eu vou casar com você, porque eu não aguento ficar sem sua beleza. Ali na frente você vai sofrer, porque ela vai continuar do mesmo jeito, e a sua fé também não muda, a dela também não muda, e você quer depois que ela escuta trovão, mas não vai escutar, ela já não escutava de solteiro. O erro foi seu de ter casado. Agora, quando se casa lá no mundo e depois vem para a igreja, agora tem que aprender os dois. Tem que aprender um sozinho, tem que aprender a viver sozinho, dentro da igreja. Você queria que a sua esposa estivesse com você aqui, você queria que o seu marido estivesse com você aqui, mas não é possível, porque não crê, não admite aquilo. Então, tem que continuar vivendo um com o outro uma vida boa, física, marido e mulher, consensualmente, tem que viver bem, mesmo sem ter a mesma fé. Tem que viver bem. Lá na cama tem um crente e um incrédulo. Que é duro, quando na cama tem um crente e um fumante. É terrível. Porque os fumantes não percebem, mas olha, tudo que eles têm fede. Fala bonitinho, mau odor. Mas você não aguenta. O lençol da cama, a fronha, a boca, a roupa, o conversar, tudo transmite o mau odor. Já pensou bem casando um com o outro? Um crente que não gosta daquele cheiro e o outro que não gosta de ficar sem aquele cheiro. Não pode ficar sem aquilo. Então, os casamentos vão difíceis assim, mas eles têm que ser tocados até o final. É que sempre eu me refiro a nós, os velhos, porque depois que você passa de uns 40 anos, eu tenho visto gente antes disso já fazer isso, roncar. Depois que você passa dos 40, aí piora. Então, ainda bem que a ciência está providenciando todos os meios para tirar as desculpas dos roncadores e dos que não gostam de ronco. Põe um emplástico assim no nariz, diz que você dorme sossegado. Aí não vai roncar. Tem gente que para atrapalhar o outro, eu não vou pôr isso não. Aí quer que o outro tolera o ronco dele e dela, sendo que tem meios na ciência para poder se livrar. E é tão fácil, porque se fosse custoso, muito difícil, muito caro, mas vai lá e ajeita isso. Se pode ajeitar. É melhor do que mudar de cama. Eles dizem, não, é melhor, vai para outro quarto, vai. Não é. A mulher teria que pegar o poder dobrado do marido. Agora ela tem tanto poder que ela dobra o marido. A igreja deveria ter o poder dobrado de Cristo. Mas o que a igreja fez? Acompanhe as eras da igreja.
As 7 eras da igreja. Você vai acompanhando, quando chegou na era de Laodiceia, a igreja pôs Cristo para fora. Tanto poder que ela tinha, não de Cristo. Ela teve poder de fora, poder do mundo, poder da própria denominação, de seus livros, de seus catecismos, de seus estatutos. Ela teve tanto poder que pôs Cristo fora. Apocalipse 3:20, aí Jesus está na porta batendo. A igreja pôs ele para fora. É um poder que a igreja tem, dobrou o poder dela contra Deus, contra o marido, contra a palavra. É um erro? Por certo que é errado. Agora, cada um tem que saber, eu não posso viver somente com uma porção. A igreja não pode viver com uma porção. Ela tem que ter uma dupla porção. Não é uma porção só. Para viver nas coisas espirituais, você não pode só ter uma porção do Calvário. Você tem que juntar com a porção do Pentecostes. Estão me entendendo? Calvário e Pentecostes, você forma uma dupla porção. E essa porção dobrada, você tem força. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é apenas por crer no Calvário, que é uma porção, mas por receber o Espírito Santo, que é o poder depois do Calvário, para poder formar a porção dobrada. E a gente fica pensando, a igreja fez isso. Ela recebeu porção dobrada lá no princípio, no tempo dos apóstolos, ela recebeu. Mas quando chegou no tempo de Constantino, ela misturou o poder da igreja com a porção de Constantino da política, e ela ficou com outra vez uma porção dobrada. E aquela porção dobrada, a força que ela tinha, era a força contra a verdade, contra a palavra. Uma porção dobrada contra a palavra, quando ela deveria ter prosseguido com a porção do Calvário e do Pentecostes, então poderia viver 7 eras da igreja com o poder de Deus manifestando em si e a igreja testemunhando. Amém. Vamos de levinho assim, né? Quietinho, calmos. Elias veio com o poder, uma grande porção, mas o Elias tem que ir embora. E quando Eliseu ficou sabendo, você vai ser tomado de mim, só com a sua porção não vai dar, o que ela era dupla, porque aí não vai falhar. Só com a sua porção, isso era você. Agora é você e eu. Então eu quero a sua porção dobrada, porque o que você fez eu quero fazer dobrado. Não para me aparecer. É que se eu não tiver um poder dobrado, uma porção dobrada, eu não conseguirei. Você chega aqui, o Elias pega, dobra a capa, bate no Rio Jordão, o Rio Jordão abre, o Eliseu vem atrás. O Eliseu não tinha que pegar a capa, dobrar e bater no Jordão. Elias quem fez. O Eliseu veio atrás, pisando onde Elias pisava. E tudo bem. A igreja tem que saber que é a mesma coisa. Ele ficou do outro lado. Vamos aqui terminar esse pensamento. Eu estava pensando aqui do verso 12, que ele diz que depois que Elias foi tomado num carro de fogo, nunca mais o viu. Agora, Eliseu olhava, cadê Elias? Mas eu tenho a capa dele, com porção dobrada. Então, eu vou voltar pelo mesmo caminho. Eliseu tinha que voltar pelo mesmo caminho. Não tem jeito de você ficar além do Jordão. Agora você tem que voltar para começar seu trabalho, seu labor. Elias cruzou o Jordão porque terminou o trabalho dele.
E ao terminar o trabalho, aí ele deixou a capa para o Eliseu, e com o poder dobrado, porque Eliseu tinha que voltar, agora é Eliseu, vou ter que pegar essa capa, vou ter que começar esse ministério, e não mais com Elias ao meu lado, vou ter que trabalhar sozinho. É eu e o poder de Deus dobrado. O que Deus operou em Elias, eu estou crendo que Ele vai operar em mim de uma forma dobrada. E aí vocês vão encontrar ele chegando na beira do rio também. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra. Tem que lembrar isso, a capa não é a capa de Eliseu. A capa de Eliseu é a capa de Elias. A mensagem não é da igreja. A mensagem da igreja é a mensagem de Cristo. A mensagem hoje não é da noiva. A mensagem da noiva é a mensagem do Elias, de Brana. Tem que se guardar isso. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vê o poder de Deus? O poder de Deus na vida do crente é assim. Agora ele sozinho. Guarda bem. O rapazinho sem muita experiência, a mocinha sem muita experiência, antes todo mundo ajudando, até na hora do casamento você vê, tem as centenas, até milhares de pessoas para te ajudar. Depois que você casa, eles te animam, eles te dão presente, aí você fica tudo forte, todo mundo com presentinho, é o dia, só presente, e todo mundo ali, ao seu lado, e abraça, e beija, todo mundo ajudando. Agora casou, é só você e a mulher agora. Não vai esperar que aquele fulano que te deu R$200 no casamento, ele devia voltar aqui agora, o mês que vem ele vem outra vez, me traz mais uma panela de pressão, mais duzentão, não, agora é você viver com aquele 200 que ele deu o resto da vida, aquela panela de pressão até acabar, que o jogo de jantar, que muitos ganham a mais, até vende, para poder fazer um dinheirinho. Agora é vocês dois, é o lar, é formado por vocês dois. Não se casa se não tem juízo. Para se casar tem que ter juízo, porque estão formando um lar a dois. Não é um lar com famílias, é um lar a dois, é marido e mulher. Estão formando um lar. Então é hora do sofrimento. Ele pensa que tem que tratar dela. E quando começa a vir os meninos, aí você começa a ver que a coisa vai apertar mais. E um menino, mas veio 2, veio 3, meu Deus do céu, 3, e já está preparando para o 4. Então, pensa bem, o salarinho que você tinha quando casou, talvez nem aumentou e já tem 4 meninos dentro de casa. Como é que vai fazer? O homem esforça, o homem trabalha de dia, trabalha de noite, sangra as mãos, ou anda bastante, faz negócio. Não importa se você vende bicicleta, compra cavalo, sei o que for, trabalha no escritório, num caixa de supermercado. Não importa se o seu trabalho é pesado, se é maneiro, se é sujo, se é limpo, mas que você trabalhe, é aquilo que você tem em si, é o método que você tem para ganhar o pão de cada dia, para sustentar aquela família, é disso que vocês vão viver agora. É aquela mulher iludida, que agora tem que trocar a ilusão que ela tinha de mocinha e pegar aquele dinheiro e ajudar o marido a fazer alguma coisa dentro de casa, porque se ela continuar naquela ilusão, ela vai matar esse homem, porque ele não vai dar conta mesmo,
por causa da ilusão dela. Deus não dá conta da ilusão da igreja, Ele deixa a igreja. Deus começa manjedoura, vai até Calvário, aí depois a igreja quer numa boa, tudo numa boa. Tem a sua manjedoura, tem o seu sofrimento, tem os seus montes, tem os seus calvários. Cada casamento tem isso, não tem uma coisa boa só. Nós temos que começar de manjedoura a Calvário, de Calvário a sepultura. Mas saber de uma coisa, nós cremos, temos uma fé em Deus, da sepultura nós levantaremos. Aleluia. As pessoas ficam querendo que tenha mais coisa. Cadê o Elias agora com Eliseu? Não, é Elias sozinho. Cadê Jesus com a igreja? É a igreja sozinha, a experiência dela é interna. Ninguém vê, é interior. É Deus ajudando por dentro, pela fé. Mas o que se vê é por fora a luta da igreja. É ela lutar agora. Não ela, os discípulos e o mestre. Agora é os discípulos sem aquele mestre, sem o mestre humano, mas tendo um mestre invisível que é o Espírito Santo. Aí a igreja vai, ela caminha. Assim você chega no tempo do irmão Brana. Eu estou caminhando para isso. Chega no tempo do irmão Brana veio, o Elias fez de tudo, ele foi até abrir o Jordão. Mas cadê a igreja? Cadê o Eliseu, que pega aquela capa e começa a trabalhar com aquela capa? Diz, eu tenho que retornar, tenho que começar o ministério. Irmão Brana teve um ministério que a noiva estava representada nele. Tudo que você pensa de milagres que a noiva tem que fazer, estava representada no mensageiro do dia. Não que ela não crê, ela faz. Mas ela tem o lado dela também. É que eu quero mostrar aqui para vocês, que o irmão Brana mostra. Quando a gente encontra alguma coisa assim, é bom. Mas você não tem mais aquela pessoa ao lado. Talvez você casa, 2 crentes, mas depois um passa a ser incrédulo, você não tem aquela pessoa mais ao lado. Mas não quer dizer que você vai deixar da fé, porque não tem aquela pessoa ao lado. E você vai prosseguir na sua fé, porque você crê, tem uma fé ajustada na palavra. Amém. Glória a Deus. Ainda não terminei o parágrafo, ainda 15, alimentos espirituais no seu devido tempo. Ele usou sobre Elias, ele veio sobre Eliseu, numa porção dobrada, esteve sobre João Batista, e está suposto a voltar para juntar e levar a noiva gentia. Está suposto, era ele mesmo. Esse era o ministério do quarto Elias, no irmão Brana. E virá, isso é o que nós sabemos que ainda vai acontecer, outro, porque 4 manifestações do ministério de Elias já tivemos, agora falta a quinta, e virá com Moisés, é Elias e Moisés, para cumprir Apocalipse 11. As 2 testemunhas são Moisés e Elias. Olha, a Bíblia não precisa nem de você interpretar, ela interpreta a si mesma. Você pega o capítulo 11 de Apocalipse, como pega os denominacionais, e eles lê lá e diz, olha, é Moisés e Enoque. Eles lê e diz, é Moisés e Enoque. A Bíblia, o capítulo 11 de Apocalipse, ninguém precisa interpretar. Ele está interpretando a si mesmo. Bom, o que uma dessas testemunhas faz? Ela cerra o céu durante sua profecia. Quem fez isso lá atrás? Foi Enoque ou foi Elias? Foi Elias. Então, não precisa, a Bíblia não precisa de intérprete. Ela deixou o ofício da pessoa ali, que já é a interpretação. Não precisa de alguém dizer, é Enoque. Não, não é Enoque. É Elias. Ele converterá água em sangue. Quem foi que fez isso? Foi Moisés. Então não precisa de você mudar os personagens, nem ter uma fé denominacional como tem por aí. É Moisés e Enoque, não é. A Bíblia está interpretando a si mesma. O capítulo 11 de Apocalipse interpreta a si mesmo. É Moisés e Elias. Amém.
Você tem que ver, a Bíblia interpreta a si mesmo. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, já está interpretado. A Bíblia, Jesus interpretando a si mesmo, a sua palavra, quem me vê a mim, vê o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Glória a Deus. Aí veio o espírito de Moisés e Elias para levar os judeus para casa. Agora, na quarta manifestação, veio irmão Brana com o ministério de Elias para preparar a noiva gentia para ela ir para casa. Não precisa de mais ninguém. Depois do irmão Brana, não precisa de mais ninguém. Isso é correto. 5 vezes são as que Deus prometeu usar o espírito de Elias, e ele já os fez 3 vezes. A quarta foi com o irmão Brana, e a quinta virá com Moisés e Elias para os judeus. Agora, essa daqui também eu gostei desta. Um fazendo milagres, outro nenhum tipo de milagres, e tendo o mesmo espírito de Elias. Se eu tiver o espírito de Elias, eu tenho que fazer a mesma coisa que Elias. Deus já tem um ministério na Bíblia especificado para você. Já diz o que é, e você tem que andar naquilo. Você não tem que inventar e pensar, eu tenho que fazer do mesmo jeito. Não tem que fazer do mesmo jeito. Eu tenho que saber que a porção dobrada é para eu pregar com maior poder, para eu testemunhar com maior poder daquilo que eu já ouvi. É isso que eu preciso. Não quer dizer, agora, ele fez isso, eu tenho que fazer a mesma coisa. Irmão Brana foi para o mato, eu também tenho que ir para o mato para orar. Irmão Brana recebeu os 7 selos e teve os anjos vieram sobre o Monte Pôr do Sol. Agora tem que vir algum anjo aqui em cima desse terceiro pico de Franca, né? Tem que vir aqui uma nuvem aqui em cima e os anjos raptaram o irmão Brana para dentro da nuvem. Aí eu vou pensar assim, agora eles têm que vir aqui no tempo da noiva, tem que fazer igual, então tem que raptar eu também para dentro da nuvem desse dia, que é o ministério da noiva. Não é isso daí mais. Quer dizer, você tem que saber o ministério do dia, certo? Então veio, escuta o que o irmão Brana diz aqui, inspiração espiritual 23. E o espírito que estava sobre Elias veio para Eliseu, em uma porção dupla. E então ele veio daqueles grandes homens operadores de milagres, onde ele operou na primeira vez com milagres e sinais. Olha para você, operou a primeira vez, milagres e sinais. Com Elias, ele ressuscitou, curou, milagres e sinais, fez chover. Com Eliseu, ele operou a segunda vez em uma porção dobrada de milagres e sinais. Isso aí está acompanhando. O irmão Brana tem outros parágrafos aqui, ele vai mostrar que Elias operou 4 e Eliseu operou 8, porque ele pediu uma porção dobrada. Ele operou pela segunda vez em uma porção dobrada de milagres e sinais. Escuta agora, na terceira vez que Elias veio. E então veio sobre outro homem, que foi João Batista, e ele não fez nenhum tipo de milagres. As pessoas podiam dizer, bom, para eu saber que você é o Elias, você tem que fazer como o Elias lá de trás. Você tem que fazer como o Eliseu lá de trás. E não era. O homem não fez um milagre. O homem perdeu a vida, mas não fez um milagre. Mas pregou a mensagem, como Elias pregou lá atrás, contra Acabe e Jezabel. Veio João Batista, que não fez nenhum milagre, mas pregou uma mensagem contra Herodes e Herodias, mas não fazendo nenhum milagre. É isso que eu quero que vocês percebam, quando Deus está trabalhando, o tipo de milagre que Ele vai fazer. Eliseu é um tipo de Cristo e da igreja, lugar provido por Deus para adoração, 132. Vemos seu sucessor, que foi Eliseu, o qual era um tipo ali de Cristo e a igreja. Eliseu. Elias fez 4 milagres, Eliseu fez 8 milagres. Ele teve uma porção dobrada, como foi derramada sobre a igreja. Mais tarde eles tiveram um homem morto e o lançaram sobre os seus ossos. E ele veio à vida. Aquele poder vivificador estava na sepultura com ele. Aí você sabe que já está falando de Eliseu. Eliseu recebeu a porção dobrada, e aquela porção dobrada estava até nos ossos dele.
A igreja recebe a porção dobrada, e essa porção dobrada está até nos ossos. O que vai acontecer? Lá atrás, eles estavam para sepultar uma pessoa, e a hora que eles viram o inimigo, eles pegaram o defunto, que vai correr com o defunto, não tem jeito. Já viu o inimigo, agora nós temos que largar o defunto, o que nós vamos fazer? Jogou o defunto ali. E foram embora. E o pior de tudo é quando eles olharam para trás, que não era só o inimigo que vinha correndo atrás deles, mas aquele que era defunto reviveu. E lá vinha atrás deles também. Agora você pensa bem numa hora daí. Isso é Bíblia, gente. Isso é Bíblia. Se você vê, meu Deus, isso é assombração. Não. É que eles, não sabendo nem onde estava a sepultura, eles pegaram e jogaram o defunto ali para correr do inimigo. Mas o defunto caiu bem dentro da sepultura de Eliseu. E a hora que o defunto bateu nos ossos de Eliseu, ele viveu. Eliseu já tinha morrido há um tempo. Estava só os ossos. Mas quando bateu nos ossos dele, reviveu. Nós temos que ter osso suficiente para reviver esses defuntinhos que vem chegando e que na hora da perseguição ele joga eles contra nós. Não sei se vocês entendem isso. Aí um irmão vem e bate em nós. Bateu, ouviu um CD, viveu. Ele diz, por incrível que pareça, aquele fulano era um adúltero, aquela fulana não valia nada. Olha agora como é que eles estão. Mudar de vida, reviveram. Agora, o pior é você pegar um crente vivo e jogar dentro de uma cova e ele morrer. Um crente vivo, você pega, joga ele nos selos, ele morre. Você pega um crente morto, eleito, mas ele está morto aí, nas denominações. E na hora da perseguição, na hora que o inimigo vem atrás, aí você joga aquele crente para a mensagem dos selos e dos trovões, ele revigora. Isso é o que tem acontecido com centenas de gente, que ao ouvir a palavra ressuscita. O poder de ressurreição estava nos ossos de Eliseu. Você pode ver, não estava em Elias. Agora o poder de ressurreição estava nos ossos de Eliseu. O poder de ressurreição está na noiva, está na igreja. Irmão Branham diz para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, porque nós temos a mensagem que qualquer um deles, ao chegar aqui e saber que nós temos essa mensagem, eles vivem, eles ressuscitam. Então, se isso pode ser no espiritual, também isto acontecerá no natural. Sem nós, sem o poder dobrado, sem a porção dobrada, não podemos ter ninguém ressurreto para o arrebatamento. E se vai haver alguém ressurreto para o arrebatamento, já tem que começar de uma ressurreição espiritual, porque é uma dupla. É uma porção dobrada, ressurreição espiritual para natural. Tem que vir dos dois jeitos. Para a igreja, a coisa vem assim. Então nós fomos ressuscitados espiritualmente. Já fomos ressuscitados, mas também essa mesma mensagem que temos tem capacidade de ressuscitar fisicamente, ainda que não vai levantar essa carcaça velha na ressurreição, mas esta colher de cinza, de eleição, a eleição que tem nessa cinza, se levantará naquele dia. Ele me chamará e eu responderei. Amém. Bem, tem mais uns minutinhos aqui. Eu só 2 parágrafos até agora. Tenho paciência. O selo da Páscoa 175. Observe, ele tinha um sucessor. E o seu nome era Eliseu. Jesus tinha um sucessor. Seu nome era o Espírito Santo.
Brana tinha um sucessor. Seu nome é a esposa. Eu não entendo, não entende? O poder não seria dado a um homem em particular, depois do irmão Brana, para a noiva, mas seria um poder para a noiva, porque vai ao anjo forte, Apocalipse 10, 8 a 11, pede para ele, dá-me o livrinho, come-o, e ele fará doce na sua boca, mas quando você engolir, ele será amargo. A vida cristã é assim. Aceita Jesus. Jesus é Deus. É uma bênção para a sua vida, sim, mas aceita Ele. A hora que você aceita, que engole Jesus, aí vem luta, vem problema. Aí quem não gosta de Jesus está contra você. E quem não gosta de Jesus, tem que não gostar de mim também, nem de você. Se não gosta de Jesus, Jesus está em nós. Como que eles podem nos amar? Mesmo família, parentes, vizinhos, mas que nós vamos viver a vida cristã, vamos viver. Amém? Eliseu tinha uma porção dobrada daquele poder vivificador, veio? Ele tinha uma porção dobrada daquilo. Agora, ele pregou por cerca de 80 anos, ou ele tinha cerca de 80 anos de idade. Ele ficou doente e morreu. Agora, ele não teve que ir para casa como Elias foi. É tudo diferente. Elias foi para casa num carro de fogo. Eliseu não, teve que morrer. Por quê? Depois de morto, ainda ia fazer milagre. Depois de morto, ainda ia ressuscitar um morto. Seus próprios ossos ressuscitaria um morto. Tinha o poder vivificador. Então, tendo o mesmo espírito de Elias, mas um foi arrebatado, o outro morreu. Certo? E assim nós temos que ver a igreja com o mesmo poder de Cristo. O que Cristo fez, a igreja faz igualmente, certo? Ela vem fazendo durante 7 anos da igreja, mas aquilo nunca cumpriu na realidade como cumpriu quando foi a manifestação de Deus no profeta. Ali veio o que Cristo tinha dito em São João 14:12, que eu quero entrar agora aqui também. Deus escondendo a si mesmo em simplicidade, 187. Esta é outra mensagem, não é Deus escondido em simplicidade. É provar que isso aqui é outra mensagem. Ela não é a dos selos, mas é uma mensagem pregada após selos também. 187. Quando Elias soltou o manto para Eliseu, ele obteve uma porção dobrada dele. Jesus disse, as obras que faço, vós também as fareis, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O que está errado, igreja? Agora vocês têm nos chamado um Beuzebu, de visões e coisas assim. Olha o que o irmão Brand diz, pare de me chamar, pare de me criticar, irmão. É interessante isso daqui. Desça até a cruz, vá ao evangelho. Nós não temos que personificar. Por que você tomaria uma personificação? Eu não tenho que personificar o William Branham. Eu tenho um ministério aqui, que é o ministério da esposa de Cristo. Você tem este ministério. Não temos que personificar. Deixa aquele ministério de Cristo ser manifestado em nós, que aí é um ministério real. Não temos que fazer uma personificação daquele ministério do profeta. Por que você tomaria alguma falsa concepção disto, quando os céus estão cheios do genuíno poder pentecostal, que faz um homem, uma mulher, um filho e uma filha de Deus, levá-los de volta à presença de Deus? Amém. Aí está, Deus revelando-se em humildade. Amém. Graças a Deus. Testemunhas, mensagem de testemunhas 215, 217, 232. É o finalzinho da nossa mensagem aqui. Ele disse que uma porção dobrada do teu espírito venha sobre mim. Aquele pregador sabia do que ele estava falando. Uma porção dobrada, porque eu quero testemunhar tanto mais. Irmãos, o Espírito Santo veio para dar poder para a igreja testemunhar mais. A revelação veio dos trovões para a igreja ter poder para testificar dos trovões, do novo nome, do 7º selo, mais ainda. Os outros não podem fazer isso, irmãos. Não foi dado poder dobrado, uma porção dobrada, não foi dado aos que não crê na revelação dos 7 trovões, do 7º selo, do novo nome. Não foi dado porção dobrada, eles têm só a porção do dia.
eles não tiveram a porção dobrada do Eliseu, que pegou porção dobrada para pregar o que o irmão Branham pregou e testemunhar mais ainda aquilo que o irmão Branham não podia dizer. HM é o meu nome. A noiva vem e diz: HM é o nome de William Branham, está no nome dele, faz parte do nome de Deus. Então está ali. Quem vai fazer isso? Quem recebeu porção dobrada. Se não recebeu porção dobrada, não vai fazer. É isto que a igreja deveria estar fazendo nesta noite, para uma porção dobrada do Espírito Santo, é observar a Cristo, observando o Espírito Santo, da forma que ele se move. Observe, o Espírito Santo se moveu durante as eras, ele se moveu em momento de morte, ele se moveu em momento de sacrifício, ele veio em momento de oferta. O Espírito Santo, durante as 7 eras da igreja, ele veio morrendo nos homens, nas mulheres. Ele veio em Lutero trazendo uma pequena luz. Ele veio em Wesley trazendo mais um pouco de luz. Ele veio nos irmãos pentecostais para mais um pouquinho de luz. Mas veio em William Branham, no entardecer, haverá, não um pouco, haverá luz. Amém. Aquilo é correto, é total. 232 testemunhas. A capa em porção dobrada. Jesus disse: as coisas que faço também as fareis, e maiores, mais do que isto, em porção dobrada. Vocês são minhas testemunhas depois que receberam a porção dobrada. Ninguém pode ser testemunha de Cristo hoje se não recebeu a porção dobrada dos selos, dos trovões, do novo nome. Aí alguém diz: então é 7,14? Não. A porção dobrada é a revelação daquilo que você, lendo de 7, não entende. Então a porção dobrada traz o entendimento, traz a revelação daquilo que você não entendeu. E tem muita gente que diz: 7 selos por fora, 7 por dentro, aí seria 14. O irmão Branham pensava que era assim também. Ele pregou Senhores, este o tempo, 249, e falou disso também. Mas depois ele pregou outra mensagem, alimento espiritual, em seu devido tempo, 79. Ele dizia: eu pensava que era assim, mas não pode ser assim. Ele corrigiu aquele pensamento, de pensar que era 7 por fora e 7 por dentro. Ele veio mostrar que o que estava, os 7 que você lê, só faltava a revelação daqueles 7. Só falta, se você quer tratar que está por fora, mas é a revelação. Era só você olhar e ver. Dentro do 7 estava a revelação do 7. Dentro do primeiro estava a revelação do primeiro. Cada palavra, cada escritura revela a si mesma. Eu tenho que terminar aqui. Então, ninguém pode ser hoje testemunha. Daí eu sou testemunha sem 7 trovões revelados. Você não crê que foi revelado, não crê no novo nome, que Deus pôs o seu novo nome num homem, assim como Deus pôs o seu nome num homem chamado Jesus. Deus pôs o seu novo nome num homem chamado Branham. É a mesma coisa, é você ver Deus pondo o seu nome. Lá era o nome, aqui é o novo nome. Lá era judeu, aqui é gentil. E a noiva tem um novo nome porque a noiva é gentia. Ela não tem o mesmo nome que Deus manifestou aos judeus. Daí podia manifestar com o nome hebraico, não sendo ele nem judeu nem gentil, sendo Deus. Mas quando ele veio para manifestar aos gentios, Deus veio como um gentil. Ele veio num americano. Deus manifestou num americano. São Lucas 17, 26 a 30, cumpriu num americano. Era Deus numa carne humana. E agora, Apocalipse 10, 8 a 11, cumpre em você. Toma o livrinho. Se você comer, é porção dobrada. Se você não comer, é só uma porção. É a porção que o profeta comeu. Se você ficar só com aquela porção, mas se você pegar e dizer: eu quero comer, aí é uma porção dobrada. Você está comendo um poder de revelação dobrado. Por isso as pessoas não têm tido revelação da mensagem do profeta nesse dia, porque ela só come a mensagem e não come a revelação, que é o poder dobrado. Quando você come a revelação do 7º selo, você come o poder dobrado. Você sabe que aquilo é um profeta, é um homem. Deus, o 7º selo,
é um homem na terra. Vigie bem o 7. O 7 é a vinda do Senhor. E era o Senhor vindo no 7º mensageiro com 7 letras. B-R-A-N-H-A-M. Tenho que terminar? Então, deixa eu acabar de ler esse parágrafo. 232 testemunhas. Vamos observá-lo. Mantenha seus olhos nele. A capa caiu, a capa está aqui nesta noite. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus Cristo, está nesta igreja, nesta noite, para cobrir qualquer crente que esteja aqui com o poder do alto. Então você será sua testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, África do Sul, Ásia, seja onde for que você vá, o mesmo ontem, hoje e eternamente, você vai ser testemunha dele aqui no Brasil. Eu sou uma testemunha aqui no Brasil, que Deus revelou os 7 selos. Eu sou uma testemunha porque eu comi, eu tenho uma porção dobrada. Você não é Eliseu comigo? Se somos Eliseu, comemos com uma porção dobrada, porque nós pegamos aquela porção e comemos. Ela é dobrada. Eles não comem nem a porção direita, eles ficam em dúvida de que o selo foi revelado. E nós comemos aquela porção dobrada. É poder dobrado, tanto que o irmão Brana pregou, como a revelação que estava nas entrelinhas, você chega a comer, tudo aquilo ali é uma porção dobrada dos selos, dos trovões, do novo nome, da visão da tenda, da terceira puxada, você comeu uma porção dobrada. Então agora, pode ir falar para os outros, vai e diga para os outros. Agora é o ministério da esposa de Cristo, que comeu o livrinho de Apocalipse 10, 8 a 11. Se o livrinho não tivesse sido revelado, nós não poderíamos comer. Como ele foi revelado, então agora tem um poder dobrado nele. Tem o livrinho e a revelação. Quando eu como o livrinho e a revelação. Eu não como só o livrinho, eu como a revelação. É um poder dobrado, uma porção dobrada para a igreja eleita desse dia. Por isso essa igreja, ela sabe o novo nome de Deus na terra. Não é no céu, é na terra. Entende? O novo nome de Abraão foi aqui, antes de Isaac, o filho da promessa, vir. Abraão recebeu o novo nome antes do Isaac, Jesus Cristo, vir arrebatar sua igreja. Nós já recebemos novo nome, H-A-M. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado pela palavra, pela luz, pela revelação. Aquilo que as pessoas não entendem, ajuda, Pai. O eleito, eu sei que ele ouve, já se desperta logo, já se movimenta, ele já sai da sepultura, ele já levanta, já causa espanto até no seu grupo, porque ele é um morto ressuscitado, um morto que não sabia de selos, não sabia de trovões, não sabia do novo nome, mas caiu nos ossos da mensagem, nos ossos da noiva, nos ossos da revelação, na mensagem do dia, nesta pregação, e eles vivem e começam a mostrar e espantar até mesmo suas congregações de onde eles vieram, como mortos, mas agora eles correm atrás deles como vivo, corre atrás de suas próprias congregações, de seus irmãos, que nem quer parar para ouvir de medo. Você estava morto há pouco e agora correndo atrás de mim? Deus, eles não vão entender isso, mas a revelação está aí. O eleito tem se levantado. Ele estava morto, mas ele caiu nos ossos do Eliseu, na mensagem da noiva desse dia final, e já houve uma ressurreição espiritual. Eles têm levantado e testemunhado desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é bom, ele é conselheiro. Ele é o sacerdote em ação. Ele é o profeta que veio. Ele é o rei que em breve virá. Quer o mundo aceita ou não, pra morrer
veio como Cordeiro de Deus, para reinar virá como leão. Coroa de espinhos na fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito em breve há de vir. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito em breve há de vir. Ele é o esplendor de sua glória, ele é o mais elevado de todos. Herdeiro é também criador, é santificador, é o pináculo de tudo. Creio que você já percebeu que eu estou falando do Filho de Deus. Veio ao mundo e nos deu sua luz. Ele é o Rei dos judeus e o seu nome é Jesus. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito em breve há de vir. Ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito em breve há de vir.